Seja muito bem-vindo à Semana da Renda Recorrente. Eu sou Leonardo Dutra, analista de investimentos. Estou no mercado há 10 anos, atuando como trader, investidor e analista. Nessa série eu vou te mostrar como criar uma máquina de gerar renda recorrente, ou seja, dinheiro caindo na sua conta todos os meses com baixo risco e um alto retorno. Nesse vídeo eu vou te mostrar a estrutura dessa máquina e como é que ela pode mudar completamente a sua forma de ver o mercado. Aqui embaixo você pode deixar os seus comentários e as suas dúvidas, que eu estarei fazendo de tudo para responder a todos. Durante anos, trabalhando, atuando em salas ao vivo, como analista, me deparei com um padrão clássico das pessoas que entram no mercado. A maioria das pessoas entram com viés especulativo, ou seja, elas tentam comprar na mínima para vender na máxima. E sabe o que essas pessoas têm em comum? É que a maioria delas quebram. Eu poderia dizer que mais de 95% das pessoas perdem todas as suas economias tentando adivinhar para onde vai o mercado. Não que fazer isso seja um erro, mas atuar sem uma estratégia é sim um erro. E estratégia não é apenas quando comprar ou quando vender, mas sim como associar diversas técnicas de maneira eficiente. E a maioria das pessoas entram com um viés especulativo porque é mais rápido de aprender alguma estratégia, os resultados aparentam ser a mina de ouro. Elas só não contam que nesse tipo de operação elas vão também perder dinheiro. Eu lembro de uma vez que eu estava em casa, eu ainda não morava em São Paulo, eu tocava uma sala ao vivo, uma grande corretora, via home office, e era um dia chuvoso, o mercado à vista estava para abrir, eu estava na cozinha pegando um café para a abertura do mercado, e quando eu voltei para o computador, tinha várias chamadas não atendidas no meu Skype, de uma aluna, e várias mensagens de socorro. Eu tomei um susto, eu retornei para ela para saber o que tinha acontecido. Ela me contou que tinha perdido todo o seu dinheiro operando dólar e que tinha tomado empréstimo no banco para tentar recuperar o valor perdido. Eu falei, meu, devolve esse dinheiro e para de operar agora, você está fazendo tudo errado. E aí foi que ela me falou, Léo, não dá, eu já perdi quase tudo que eu tomei do banco, não sei o que fazer. Eu recomendei que ela parasse, pois ela ia perder o resto do dinheiro que ela tinha. E aí, dito e feito, ela perdeu o resto do financeiro e estava trabalhando em 2 empregos para pagar o financiamento desse empréstimo, né? Ainda assim, ela estava pegando uma parte dos ganhos para continuar operando, para tentar recuperar o que ela havia perdido. Ou seja, aquilo tinha virado um ciclo vicioso para ela e eu confesso que nunca mais conversei com ela. Né? Esse é um dos inúmeros casos que acontecem todos os dias. O medo e o desespero faz as pessoas tomarem decisões absurdas aí no mercado, principalmente quando se trata de especulação. Outras pessoas entram no mercado pensando em investir em boas empresas e ganhar com elas conforme os lucros eles vão aumentando também. Na verdade, poucas pessoas pensam dessa forma, pois a maioria acaba pendendo em algum momento para o viés especulativo. Às vezes a pessoa compra um ativo para investimento, em determinado momento ele sobe demais e a pessoa tem o seguinte pensamento, pô, subiu muito, vou colocar no bolso. E com isso elas se acostumam a ganhar pouco e perder muito e acabam saindo do mercado. E é uma pergunta que muitos acabam vindo me fazer, mas, Léo, investir em boas empresas no longo prazo realmente dá dinheiro? Não é mais lucrativo fazer especulação? Olha, eu poderia te responder que sim, é lucrativo você investir em boas empresas no longo prazo e dá muito dinheiro. Quando eu mudei completamente minha forma de ver o mercado, eu comecei a comprar boas empresas, comprar ações de boas empresas. Né? Eu comprei Grendene em 2012 por R$ 3,30 na época. Hoje ela está na casa de R$ 7,50. Ela já me pagou um total de R$ 6,64 só em dividendos. Só no ano de 2018 ela me pagou 27% do que eu havia investido no início, né? Só em dividendos, fora a valorização do ativo. E a cada ano que a empresa vai crescendo, ela vai valorizando cada vez mais, ela vai gerando mais lucro e eu vou ganhando cada vez mais também em cima desses lucros. E sabe qual é o melhor disso tudo? É que eu não preciso fazer nada. Eu posso estar na praia que a empresa está rodando e gerando lucro. A empresa não para. Agora tem um grande problema nisso. É que esse é um processo longo e demorado para que você possa de fato conquistar sua liberdade financeira. Então, frente a esses dois problemas, a especulação versus investimento, eu me perguntei: e se eu pudesse alavancar
especular no mercado sem o risco de perder as minhas economias. E se eu pudesse acelerar o processo de investimentos de longo prazo e ter cada vez mais dinheiro trabalhando para mim? Foi pensando nisso que eu desenvolvi o sistema Diamante. O sistema Diamante é um conjunto de estratégias associadas que geram renda e aceleram esse processo de investimentos e processo de geração de mais renda. A maioria das pessoas estão aqui, ó, na linha da especulação. Então, elas trabalham somente especulando no mercado. Poucas pessoas estão aqui, ó, na linha dos investimentos. E qual que é a grande sacada, a ideia do sistema Diamante? O sistema Diamante, ele trabalha como base essa linha aqui em cima. O que é essa linha? Essa linha é a linha da renda, onde você tem estruturas e estratégias que financiam, vou botar aqui, ó, renda, especulação e investimentos. Então, a linha da renda são estratégias que têm um retorno recorrente que financiam as operações especulativas. Então, com esse valor aqui, com essa renda gerada, eu consigo alavancar nas operações especulativas, consigo destinar uma parte direta aqui para os investimentos e consigo alavancar uma fatia da renda que ele gera para conseguir acelerar o processo de investimento. Então, na linha especulativa, eu trabalho com operações de volatilidade e operações direcionais. A maioria das pessoas trabalham somente com operações direcionais, ou seja, elas ficam tentando acertar a direção do mercado. Com opções também temos operações nesse estilo, mas são operações em que colocamos duas direções ao nosso favor e o tempo também. Então a gente trabalha com operações que têm uma probabilidade maior de ganho. Essas operações especulativas, elas alavancam as operações de renda e fazem esses investimentos crescer de maneira exponencial. Em cada ponta desse diamante, a gente tem escala de risco. Então, tem operações de renda com baixo risco, que, consequentemente com baixo retorno, mas que vão crescendo. Então, a gente consegue pegar o ganho dessas estruturas de renda de baixo retorno, colocar aqui, ó, avançar numa escala de risco e fazer o capital ir se reproduzindo de maneira que a gente consiga jogar esses ganhos para as operações de volatilidade direcionais e a gente possa ter um ganho exponencial. Então, a gente tem essas estruturas de menor risco até a de maior risco com maior retorno. E aí no topo do sistema, começamos todo o sistema com estrutura de capital protegido, onde se tudo der errado, seu principal é garantido. Ou seja, se você colocou 100 mil reais, todas as operações deram errado, todas as empresas que você investiu quebraram, você continua com os 100 mil reais. Agora deixa eu falar um pouco aí como esse sistema começou a ser desenvolvido. Como a maioria de vocês, eu comecei no mercado com viés especulativo. Então, depois de fazer várias operações de swing trade, opções, eu entrei em desespero com as perdas, tentei recuperar e acabei perdendo tudo. Depois que eu perdi tudo, eu prometi para mim mesmo que eu ia fazer tudo da maneira certa, investir em boas empresas e ir construindo meu patrimônio no longo prazo. Eu queria investir nessas empresas, mas eu não tinha muito capital e sabia que ia demorar muito para recuperar o que de fato eu tinha perdido. Da mesma forma, eu não podia ir para o mercado especulativo aqui direto e perder tudo de novo. Então precisava ter uma fonte que financiava as possíveis perdas dessas operações. Então o que eu fiz? Eu fui colocando meu dinheiro em renda fixa, o que eu ganhava na renda fixa eu colocava na especulação. Ora, em opções você consegue alavancar em até mais de 5 mil vezes, por exemplo, o financeiro que você coloca aqui. Então, mesmo que uma renda fixa te desse por mês 0,10%, que na verdade dá mais, ou que você destinasse 0,10% para essas operações especulativas, se você tem um retorno e você consegue alavancar esse capital, você consegue transformar esse número em um número muito maior sem correr em grandes riscos. Então, quando eu perdi, eu não perdi meu principal, e quando eu ganhava,
comprava mais ações de boas empresas para minha carteira. Eu fui fazendo isso, descobrindo no mercado de opções uma maneira de gerar renda de maneira muito mais eficiente. Descobri que tinham outras estruturas de renda no mercado de opções que davam uma renda muito maior do que a renda fixa. É claro que com risco também, mas a gente trabalhando com uma estrutura de capital protegido consegue se blindar disso daí. E aí eu recuperei o meu capital, consegui montar uma carteira lucrativa. Daí o sistema começou a ser desenvolvido, ainda não tinha o passo a passo de como executar, quais estratégias utilizar em cada passo. E aí no ano passado eu fiz algumas mentorias, conheci o Eduardo, que hoje é meu parceiro, amigo, mostrei para ele como iríamos atuar, mas aí ele ia colocar mais de 100 mil reais. Ele falou, Léo, eu não quero arriscar perder nada desse meu capital. Mesmo que ele fique parado, eu não quero perder. E aí foi que eu tive a grande sacada. Foi aí que surgiu a parada do capital protegido. A gente montou a estrutura que, se tudo desse errado, o principal dele estaria intacto. E aí o sistema diamante ele se tornou um conjunto de estratégias de fato, né? Que associadas, elas tinham um forte poder de ganho. Primeiro a gente blindava completamente o capital, depois íamos escalando o risco. O risco, iríamos crescendo esse risco com os ganhos anteriores de estruturas mais conservadoras. Então, para você ter ideia, ele fez essa estrutura de capital protegido, uma parte dos ganhos iam para montar uma carteira de ações, ele colocava só R$ 200 ali nas operações de volatilidade. Ele pegou a greve dos caminhoneiros, que ele conseguiu pegar aqui, ó, 43 mil por cento numa estrutura de volatilidade. Ou seja, R$ 200 virou 86 mil reais. Depois ele aumentou o aporte dessas operações de volatilidade, passou a colocar R$ 1.000. E os investimentos, claro, crescendo ali de maneira exponencial. Ele pegou Brumadinho nesse ano, que deu em torno de 3 mil por cento, ou seja, R$ 1.000 viraram 30 mil, e com isso ele montou uma carteira enorme de ações. Aí no sistema diamante você pode ou não blindar o seu capital, vai depender se você quer garantir o seu principal ou não, e você pode escalar o risco pelas estratégias, indo passo a passo, ou você pode simplesmente entrar numa estratégia e pular já para o próximo passo, ou numa estrutura direcional de volatilidade. Você pode escalar o risco, ou você pode pular como o Eduardo fez. No Opções e Oportunidades, que é minha área de membros, a gente está com uma média de ganho nas operações de renda mais conservadoras de 4,96% ao mês. Nas operações de renda mais agressivas, fizemos 6,67% no primeiro mês, 22,78% no segundo mês, 13,33% no segundo mês e 21,54% no vencimento que passou agora. Então, pegando o ganho dessas estruturas aqui de menor risco, 4,96%, jogando para as estruturas de renda mais agressivas, 22%, e jogando nas estruturas direcionais, pegando esses ganhos e escalando o risco para as estruturas, chegamos a ter mês dando mais de 10% de retorno, e tudo isso com risco pequeno. Claro, lembrando que esse valor não é garantido, estamos falando de renda variável. Eu estou mostrando o histórico com base nas minhas recomendações nesse ano, mostrando o caso do Eduardo, como é que ele trabalhou, como é que a gente trabalhou isso daí. Por isso é importante blindar o capital. Nossa principal preocupação é manter uma renda e proteger o capital. Léo, mas o cara colocou 100 mil reais, eu não tenho todo esse dinheiro. Então deixa eu te falar, com 1.600 reais você consegue rodar todas as estruturas possíveis do sistema diamante. Então você não precisa colocar tudo isso. O Eduardo blindou o capital dele, mas como eu falei, você pode passar por outras escalas de risco a depender do seu perfil. Você pode montar outros tipos de diamante. Você pode montar um diamante aqui completamente protegido, com a estrutura de capital protegido, e ao invés de só investimentos, você alocar em renda, que vai virar outro diamante aqui, e construindo outros diamantes com outras estratégias rodando em cada um. Mas a ideia é essa, é ter estrutura de renda que financie estruturas especulativas e investimento, ou como eu falei, mesmo outras estruturas de renda. E com isso você vai formando diversos outros diamantes, tornando seus ganhos exponenciais. Se você sair daqui com esse mindset, montar uma estrutura parecida com essa, você já vai ver o mercado como nunca viu na vida. Você já vai atuar no mercado como nunca atuou na vida, e você vai ter resultados completamente diferentes. No próximo vídeo, eu vou mostrar
como você faz para blindar o capital, como dar início à estrutura de renda e sintetizar um COI, ou seja, você vai ser capaz de proteger completamente seu patrimônio. Então, deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você espera do próximo vídeo, e coloque também as suas dúvidas, que eu farei de tudo para responder a todos. E nos vemos então no próximo episódio, onde daremos início ao Sistema Diamante. Um grande abraço, ficamos por aqui. Tchau, tchau.